Uma boa noite para todos nós, que Jesus nos envolva, nos faculte o aprendizado, para que através dele nós consigamos nos fortalecer, usando esses recursos, através do discernimento, para os enfrentamentos desses dias em que o caos parece dominar a vida de todos nós. Quando nós vamos estudar a questão 1019 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar na questão proposta de Allan Kardec para os benfeitores espirituais, na resposta que os Espíritos deram, eles asseveram que predita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso, tanto do plano físico quanto do plano espiritual, obviamente. E nós vamos perceber que os benfeitores espirituais vão chamar a nossa atenção para esse momento que nós estamos atravessando. Em contrapartida, quando nós vamos estudar a terceira parte desta obra, e a parte que nos coube, para que nós possamos tecer algumas reflexões, quando Allan Kardec vai trabalhar a lei de conservação, a lei de destruição e a lei do progresso, inserindo ali diversas questões que vão tratar, em primeiro lugar, do instinto de conservação, da preservação da vida, esse patrimônio que nós dispomos, que nos foi concedido, para viver as experiências na carne, aonde o espírito viajor do universo, da evolução, poderá angariar, conquistar os recursos, utilizando-se desse patrimônio, que nem sempre a gente tem sabido lidar devidamente. Então, ele discorre em uma série de questões a respeito das questões da preservação da vida, da conservação, da utilização dos recursos. Logo em seguida entra com a lei de destruição, da destruição necessária, da destruição abusiva, quando nós assistimos e às vezes também estamos adotando posturas em que nós estamos interferindo de forma bastante intensa em processos que vão causando danos não só à nossa economia física, mas de todo o planeta. Falando-nos a respeito da necessidade que temos, da destruição que muitas vezes se torna necessária para que o equilíbrio se estabeleça. Mas quando o homem também interfere de forma negativa, causando danos, onde muitas vezes o planeta reage de forma a cobrar-nos esse comportamento equivocado, e vai trabalhar as questões do progresso, que apesar de muitos asseverarem que parece que o homem regride a cada dia, porque em função da nossa visão míope, literalmente, nós às vezes não conseguimos nos aperceber que, apesar do aparente caos que vige no momento, nós caminhamos, nós estamos progredindo. E começamos a fazer um paralelo dessas três leis que o codificador nos propõe: a lei de conservação, a lei de destruição e a lei do progresso, com o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, quando Jesus vai vaticinar, vai fazer profecias, fazendo alusão a esse momento que nós estamos vivendo, de aparente caos, ou de um caos momentâneo. Quando o evangelista vai narrar que, e saindo Jesus do templo, seus discípulos se acercaram dele e começaram
ali mostrar todas as estruturas do templo, porque o templo de Jerusalém era a menina dos olhos dos judeus. Aquele templo que foi erguido durante muitos anos e que ali se desenvolviam diversas atividades, e a maioria delas de ordem comercial. Apesar de ser o local onde eles se reuniam para orar, para adorar a Deus, mas no templo de Jerusalém também havia um comércio intenso. E quando o evangelista vai narrar o momento em que Jesus se indignou com toda aquela situação de exploração, aonde o que menos se cuidava era das questões espirituais, a dizer-nos que Jesus começa a virar a mesa dos cambistas, a expulsar os vendilhões do templo. Alguns historiadores dizem que esse fato não teria ocorrido, mas tendo ocorrido ou não, serve para nós meditarmos nessa questão do templo. Quando Jesus adentra o templo e observando que ali estavam assentados os cambistas, fazendo negociatas, usando um local que deveria ser preservado para a espiritualidade, isso tudo traz-nos uma simbologia bastante interessante. Porque muitas vezes nós consideramos somente os templos, as construções de pedra, aonde nós nos reunimos para orar, para trabalhar. Mas a questão de templo vai muito além, e nesse capítulo 24 nós vamos observar que o evangelista Mateus nos chama a atenção para isso. Então os discípulos, chamando a atenção de Jesus para aquela obra monumental, Jesus então os adverte que, veja todas essas coisas, em verdade vos digo que dia chegará, em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Eles ficaram atônitos, porque era uma construção sólida, feita com muito carinho, com muito amor. Era o local aonde iriam adorar a Deus. E preocupados, caminharam em direção ao Monte das Oliveiras. E Jesus então se assenta e os discípulos novamente se acercam e lhe perguntam: Senhor, quando é que essas coisas se darão? E que sinal haverá da tua vinda, para que nós saibamos que esse é o momento? Então Jesus vai dizer-nos que ninguém vos engane. Quando vos disserem que o Cristo está aqui ou está acolá, não acrediteis. Aparecerão muitos falsos cristos e muitos falsos profetas. Nesses dias, a iniquidade crescerá tanto, os problemas serão volumosos. Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos, pestes, fome. E serão dias difíceis, em que o mal ganhará bastante terreno, em outras palavras. Mas aquele que perseverar até o fim, esse se salvará. Então nós começamos a fazer esse paralelo da lei de conservação que está inserida. Basta que a gente amplie as nossas possibilidades perceptivas e ali nós vamos encontrar essas três leis: da necessidade da destruição e da lei do progresso se instalando. E aí o fato interessante, que será a tônica da nossa proposta,
Nessas observações feitas por Jesus naquele momento em que ele faz essas previsões para os dias que nós estamos vivendo, que ouviríamos falar de guerras, de rumores de guerras, das pestes, dos terremotos, das situações mais variadas em que o mal iria se imiscuir a tal ponto que os bons iriam desistir, mas aqueles que se mantivessem firmes na proposta até o fim da vida, da existência carnal, se salvariam de toda essa tempestade, de todo esse tumulto. Mas ele fala-nos especificamente desse momento, que quando nós víssemos a abominação da desolação, que foi predita pelo profeta Daniel, lá no Velho Testamento, que quando essas ações execráveis começassem a invadir os lugares santos, quem lê, entenda, é a advertência do Cristo. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado, não desça a buscar coisa alguma de sua casa. Aquele que estiver no campo, não volte a buscar a sua túnica. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Em algumas traduções nós vamos encontrar: melhor que fossem estéreis. Cuidai para que a vossa fuga não aconteça num sábado ou em dias de inverno. Digo-vos que será uma aflição tão grande que nunca houve antes, nem haverá depois. Isso será apenas o princípio das dores de parto, em algumas traduções. Nessas profecias de Jesus, é muito interessante, porque a gente começa a perceber a grandeza desse Espírito, que vislumbrava 2000 anos depois da sua chegada ao planeta, toda essa situação tormentosa que a criatura humana vive. Nós estamos de fato presenciando as abominações, as ações execráveis invadindo os lugares santos. Mas será importante que a gente busque qual é o sentido que o Cristo estava propondo nessas assertivas. Ele estava falando dos templos de pedra, porque de fato as ações execráveis têm invadido os lugares ditos santos, que são os templos religiosos, os mais variados, inclusive nos templos espíritas. Nós vamos encontrar pessoas perturbadas, viciadas, viciosas, que muitas vezes tentam impor ou agir de forma equivocada, promovendo essas abominações, essas ações execráveis, na utilização da mediunidade, na utilização dos recursos da fala, do carisma, aonde consegue arrebanhar adeptos para suas ideologias equivocadas e causando um verdadeiro caos. A prostituição invadindo os lugares santos. Então tudo isso nós temos encontrado também nos templos de pedra. Mas era desse templo que Jesus estava falando? Aonde está o lugar santo? Se tudo é obra do Criador, qual lugar na terra não será santo? Então a advertência é para que, quando nós víssemos essas ações abomináveis invadindo os lugares santos, que nós então colocássemos o nosso senso para funcionar, ampliando o nosso nível de percepção e de lucidez, para que a gente enxergue que é o momento de nós fazermos
as subidas para as regiões dos planos superiores. Mas Jesus também poderia estar fazendo referência ao templo do lar, onde as abominações têm ganhado terreno. A desestruturação da família, dos relacionamentos, a pornografia imperando de tal forma que nós muitas vezes transformamos os nossos lares num bordel, onde permitimos, tanto via rede social, na rede televisiva, essas investidas que vão modificando o panorama psíquico do local que deveria ser preservado para o nosso equilíbrio espiritual. Quanta coisa nós nos temos permitido dentro dos nossos lares, a pretexto de modernidade, porque passamos a achar que as coisas se tornaram normais, quando Emmanuel vem nos advertir que tivéssemos muito cuidado quando as coisas passassem a ter esse caráter de normalidade, quando na realidade elas se tornaram comuns, e a gente passa a aceitar de forma passiva essas abominações. Mas Jesus também poderia estar fazendo referência ao templo do corpo, que é a morada do Espírito, ainda que provisória, que onde também as abominações têm ganhado terreno. A pretexto de estarmos na moda, tendo vergonha de nos posicionarmos de maneira diferente do que a grande massa propõe, muitas vezes nós nos permitimos verdadeiros absurdos com esse equipamento que é sagrado, que é o templo da alma. Jesus também poderia estar fazendo referência ao templo do trabalho, onde conquistamos o pão de cada dia, onde muitas vezes na competição tresloucada promovemos a intriga, a insensatez, e agimos de tal forma como se nós não tivéssemos conhecimento que a vida prossegue além do corpo. Então as recomendações do Cristo são muito positivas no sentido de alertar-nos quanto ao momento atual. E ele então assevera que quando nós víssemos tudo isso acontecendo, aqueles que estivessem na Judéia se direcionassem para os montes, a simbolizar o quê? Que quando nós estivéssemos em meio à massa, no tumulto, na agitação, percebendo que essas abominações se imiscuíram, que a gente buscasse os montes das aspirações superiores, saíssemos dessa faixa vibratória aonde a multidão muitas vezes nos influencia a tal ponto que nós às vezes passamos a ter um comportamento igual ou pior que o da massa, convidando-nos a subirmos. Se é no templo do corpo, quando os apetites sexuais falam mais alto, porque hoje nós colocamos o sexo na cabeça e a cabeça no sexo, então será importante que a gente suba para o telhado, porque a maioria de nós temos descido do telhado para buscar nos porões das vivências do passado, presente ou remoto, revivendo experiências que muitas vezes nos derrubaram, proporcionaram a perda da encarnação, e vamos criando esse caos mental, vibracional, aonde a gente passa a interferir de maneira negativa.
Aqueles que estiverem no campo não voltem. A deixar claro que quem estivesse envolvido nas tarefas do bem, estivesse atento e preparado no cultivo da seara, para que esse não voltar significa não olharmos para trás quando estivéssemos com a mão no arado, porque o grande perigo nosso é quando nós olhamos para o passado e nos esquecemos do caminho a percorrer. Por isso a recomendação de Jesus também, quando ele assevera que aquele que colocasse a mão no arado e ficasse vinculado ao seu passado, não alcançaria o reino dos céus. Ai das que estiverem grávidas e amamentando nesses dias. Será que o Cristo estava condenando a maternidade? Qual a analogia que nós poderemos fazer nessa assertiva? E nós vamos entender que nesses dias o processo de educação tem se tornado cada vez mais difícil, em virtude do próprio comportamento que os educadores, seja na condição de professores, de pais, de responsáveis, muitas vezes têm adotado para com esses espíritos que retornam à vida física. Porque a nossa preocupação tem sido de angariar coisas, a pretexto de buscarmos o nosso progresso material, que está lá na lei do progresso e que é perfeitamente normal. Nós temos nos perdido nesse aspecto. Por isso Jesus fala: ai das que estiverem grávidas e das que estiverem amamentando, porque seriam dias tão difíceis, uma luta quase que cruel, porque temos várias forças lutando contra os objetivos superiores, e muitas vezes nós cedemos justamente pela falta de tempo na convivência, na dedicação que nós deveríamos dar a esses seres que retornam. Porque tem sido grande a preocupação com não só com a sobrevivência, mas com o supérfluo. Nós somos pessoas que estamos nos enchendo de coisas, humanizando essas coisas e coisificando as pessoas, e vamos nos destruindo espiritualmente, moralmente, aonde a abominação da desolação vai adentrando o templo do lar. Então tem faltado esse cuidado de nossa parte, porque muitas vezes nós estudamos diversas obras para explicar o que está contido no Evangelho de Jesus. Quando ele prometeu-nos o Consolador, falando-nos da necessidade da vinda do Consolador para relembrar tudo aquilo que ele havia dito e ampliar a nossa capacidade de percepção, porque nós somos espíritos que, conforme Piaget asseverou, no processo de desenvolvimento cognitivo da criança, da criatura, muitos de nós nos encontramos na fase da anomia ainda, que é a ausência de leis. Um grande percentual ainda está na fase da heteronomia, onde a lei vem de fora, e pouquíssimos conquistaram a autonomia, que é a capacidade de gerir a sua própria vida pelas leis que estão íncitas, escritas na nossa consciência, como asseveraram os benfeitores espirituais. Então, muitas vezes nos comportamos como aqueles que ignoram a lei, ou somos aqueles que, para que a lei se cumpra, ela tem que ser coercitiva. E a prova disso, para a gente se avaliar, é quando nós estamos a sós. Porque muitas vezes nós dizemos cumprir os nossos deveres, as nossas obrigações, quando nós estamos em meio aos outros.
Mas Joana de Ângeles nos diz que os maiores desafios que nós enfrentamos não são esses que nós muitas vezes estamos no tete-a-tete, em meio à massa. São os desafios que nos pegam a sós, quando nós estamos conosco mesmos, o que é difícil, porque sempre teremos nuvens de testemunhas ao nosso redor. Mas aí às vezes a gente pensa assim, não, agora eu estou sozinho, eu posso fazer. Quanta bobagem a gente faz, quanta besteira a gente pensa, porque a gente acha que está sozinho. Então esses são os desafios, quando nos pegam a sós, entre aspas, são os maiores. E muitas vezes a gente age porque a lei que vem de fora nos impõe, porque na fase da anomia o que a caracteriza é a bagunça, é o desrespeito às regras. Da heteronomia, muitas vezes é a situação do confronto, porque nós temos algo que nos impõe de fora para dentro. Mas quando o ser atinge a autonomia, a capacidade de gerir sua própria vida, de governar-se a si mesmo, independente das leis, uma prova concreta da heteronomia, das criaturas que agem em função da lei, as coibindo, as impedindo de ter um comportamento equivocado, foi o que nós vivenciamos há pouco tempo no estado do Espírito Santo, quando a polícia militar entrou em greve. Quantas pessoas se aproveitaram da situação? O caos que invadiu as cidades do Espírito Santo, mais particularmente da capital, e que nós assistíamos pela televisão, as pessoas saqueando, fazendo e acontecendo porque não tinha a lei que vem de fora. Quando o indivíduo que conquistou a capacidade de autogovernar-se, independente dos acontecimentos, ele será capaz de agir independente se tem alguém olhando, se tem alguém impondo, se o guarda de trânsito está ali ou não, porque a gente espera às vezes as oportunidades para nós fazermos as nossas falcatruas. Então, como é que nós vamos atender aos apelos do Cristo se nós ainda nos encontramos nessas duas primeiras faixas? Se nós não buscarmos o desenvolvimento dessa capacidade de harmonização interior, para que isso se reflita na sociedade e ela como um todo possa progredir de maneira harmônica, nós demoraremos muito para atingir esse objetivo. Então, quando ele fala "Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem", ele estava fazendo alusão a esses dias que nós estamos enfrentando. Porque o nosso descaso com a educação tem chegado a níveis alarmantes. Quando nós terceirizamos a educação dos nossos filhos, a pretexto de trabalharmos, é óbvio que haverá situações em que pai e mãe precisarão sair de casa. Mas o grande problema é a dedicação que nós deveríamos dar a esse espírito, porque isso vai fazer uma grande diferença lá na frente. Quando a gente terceiriza desde cedo a educação dos nossos filhos, nós já sinalizamos para ele que na velhice eles poderão terceirizar os cuidados que eles deveriam nos dispensar, colocando para cuidar nesse momento importante da vida do retorno do espírito à carne, pessoas desqualificadas, sem nenhum compromisso com aquela alma, e que muitas vezes vai proporcionar todo um desvirtuamento, porque em nome do futuro nós sacrificamos o presente. Então, essa é uma das alusões que Jesus estava fazendo. Como também, nos períodos de guerra, nós observamos que as maternidades não são poupadas. Quando as tropas inimigas invadem
as cidades, as mulheres grávidas também não são poupadas, as que estão amamentando. São esses dias, quando nós ainda ouvimos falar de guerras e de rumores de guerras. Mas Jesus está enfatizando a necessidade dessa subida, dessa fuga, que ela deveria ocorrer não em dias de sábado ou em dias de inverno. Porque para o judeu, como ele guarda o sábado, a comparação que o Cristo faz é muito interessante. A simbolizar que nós não deixemos para fazer essa investida, ou essa saída do tumulto, das faixas inferiores para superiores, quando nós não estivermos mais em condições de realizar essa fuga, quando as energias estiverem se quedando, porque nós sempre fazemos projeções para o futuro, que nós vamos nos dedicar à tarefa do bem, à doutrina, à casa espírita, quando a gente se aposentar, quando o dinheiro estiver sobrando. A gente sempre faz propostas assim, esperando os dias de invernia, ou os dias de sábado, onde a gente não encontra provisões mais, porque como o judeu guardava o sábado, era o dia impróprio para se viajar, a não ser que a criatura já estivesse munida de recursos. E o inverno era a situação imprópria, porque a viagem normalmente era feita a pé. A simbolizar que muitas vezes nós estamos esperando as oportunidades passarem, as forças diminuírem, para depois a gente pensar no nosso aprimoramento espiritual. Então essa é a proposta de Jesus, para que nós estejamos atentos, porque precisaremos cuidar do corpo, utilizando-se dos recursos do instinto de conservação, de preservação. Estamos inseridos no contexto social para, de forma harmônica, podermos colaborar com o Criador na execução de sua obra. Mas lamentavelmente não é isso que nós temos feito. Além de não cuidarmos devidamente do corpo, desse templo da alma, provocamos a sua destruição, malbaratando as energias, bombardeando de maneira intensa com substâncias tóxicas, com as noitadas diversas, perdendo a energia com coisas que muitas vezes não vão acrescentar em nada. E lá na frente, quando a gente vai precisar do corpo, se a gente conseguir chegar lá, ele vai responder de forma completamente diferente daquilo que a gente esperava, porque na realidade nós agimos de forma equivocada. E nós vamos perceber que dentro desse contexto, o Criador preparou tudo de tal forma que a nossa vida transcorra de maneira que a gente saiba utilizar ou aprenda a utilizar os recursos a nosso favor. Então esses são dias de caos, mas a ordem precisa ser restabelecida, e o Criador conta conosco. Nós que somos discípulos do Cristo na atualidade, talvez ainda com um comportamento bastante distante daquilo que já poderíamos estar fazendo, é conosco que Ele conta. Daí Ele fazer essas previsões dos dias difíceis, para que a gente não se engane com esse momento atual, porque nós precisaremos estar com o pensamento nos montes, no telhado, ao mesmo tempo no campo, no trabalho constante, para que quando os momentos de testemunhos chegarem, nós não nos iludamos, porque nenhum de nós estará indene a dar a sua parcela de testemunho. O momento que nós vivemos na terra, ele é ímpar.
porque é o momento da separação dos bodes e das ovelhas. Está todas essas questões arroladas nesse sermão profético. Essa comparação que Jesus faz é notável, que no final dos tempos ele reuniria todas as nações e então seria o momento da separação dos bodes e das ovelhas. E é muito interessante porque a ovelha é um animal muito dócil, ela está sempre atenta à voz do pastor que conhece cada uma delas. Mas muitas vezes nós estamos nos comportando como bodes, porque o bode, ele é um animal ruminante. E quantas vezes nós temos nos permitido ruminar as angústias, as mágoas, as dificuldades? Não estamos aptos a trabalhar para o coletivo, sempre defendendo os nossos interesses, sempre agindo de forma que primeiro eu, depois eu, e se sobrar tempo, depois eu de novo. E depois a gente quer uma sociedade melhor. A gente clama por justiça, quando na realidade o nosso comportamento é completamente avesso às propostas que a gente verbaliza. Quando a gente vê esse caos da política, a gente diz assim: isso é um absurdo. Como de fato é um absurdo. Mas a gente acredita que os nossos congressistas, os nossos parlamentares, eles nos representam fielmente? Porque às vezes a gente diz assim: não, eles não representam a minha vontade, não estão representando os meus interesses. Mas se a gente fizer uma análise destituída de preconceito, se a gente for avaliar, a gente vai chegar à conclusão que eles refletem fielmente a nossa conduta. A diferença aqui em grau maior, porque às vezes a gente fala até babar, espumar o canto da boca, a gente critica, a gente verbaliza situações, mas aqui embaixo a gente vai ver que a gente faz as nossas corrupções. Quando tomba um caminhão, uma carga na estrada, o que as pessoas fazem? Nós conhecemos lá, aqui em Barbacena não, que o pessoal é mais evoluído, mas em Santos Dumont já existe um grupo no WhatsApp dos saqueadores de carga. Quando um caminhão tomba, pode ser no local mais difícil acesso, em poucos segundos, em pouco tempo, uma massa de pessoas já se encontram ali, muitas vezes o motorista estribuchando na cabine, e as pessoas alheias, indiferentes àquela situação, saqueiam a carga. E são os mesmos que gritam, que falam que os políticos são ladrões. Quando a gente vai fazer a nossa declaração de imposto de renda, o contador sofre nessa época e vai para o inferno junto com quem faz. Dá um jeitinho aí, porque eu não quero pagar imposto, não. Vou dar dinheiro para eles ficarem roubando lá em cima. Quantos compram o seu TCC? Quantos compram o seu diploma? Quantas vezes na fila do banco a gente enxerga o nosso amigo lá na frente e a gente se acerca, vai com aquela conversa de cerca Lourenço, até a gente pedir para ele passar na frente. Somos nós que gritamos sobre a corrupção, sobre o caos que aí está. Então tem tanta coisa que a gente precisa rever, que a gente precisa se olhar, porque o caos não está lá fora, é só o reflexo. O caos está aqui dentro, porque o universo está em harmonia.
É como se nós estivéssemos numa baixada e as pessoas no burburinho e falam e a gente ouvindo aquelas vozes, aquele vozerio, mas à medida que a gente começa a subir a montanha, esse barulho vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo e de repente a gente ouve o som da natureza. Aí a gente percebe a harmonia que está em tudo. E a gente chega à conclusão que o desajustado é o homem. Porque os animais estão louvando ao Criador, os pássaros de manhã estão louvando o Criador, mas nós estamos fervilhando com o caos que está na nossa intimidade. Às vezes não conversamos com ninguém, mas chegamos num ambiente, o ambiente muda. Há pessoas que conseguem de tal forma interferir no ambiente aonde elas chegam, que ela é o verdadeiro espalha-bolo. Só a sua presença é capaz de contaminar o ambiente. Então nós precisamos olhar para dentro, para que a gente se aperceba que Jesus estava falando para nós nos dias de hoje. Não estava prometendo facilidades, estava deixando claro que aquele que quisesse segui-lo teria que estar disposto. E o momento que nós vivemos hoje é de aferição de valores, conquistados ou não. Podemos esperar as lambadas, as pauladas, porque elas vão acontecer. Não é um pensamento pessimista, é um pensamento da realidade do momento, já advertido pelos benfeitores espirituais e pelo próprio Cristo, que seriam dias de traições, de intrigas, de insensatezes, mas que, se suportados com a fidelidade aos propósitos do Cristo, nós alcançaríamos o progresso. Olhamos a civilização hoje e Allan Kardec vai perguntar na questão 798, já para finalizar as nossas reflexões: por que indícios poderemos reconhecer a civilização ou uma civilização que já progrediu? Os Espíritos fazem um comentário bastante interessante. Crede-vos que estáis melhor do que o selvagem, porque vos alojais e vos vestis melhor do que os selvagens. Mas só podereis considerar-vos uma sociedade ou uma civilização com o progresso já conquistado, quando de vossa sociedade houverdes banido todos os vícios que a corrompem. Como nós ainda carregamos vícios variados, como é que a gente vai querer uma sociedade civilizada na acepção do termo? Então há muito por fazer, e o codificador chama-nos a nossa atenção na lei do progresso. É um trabalho árduo, não com o outro, mas é consigo próprio. A proposta de Jesus é uma proposta desafiadora, porque ela requererá de nós a renúncia, o sacrifício, o mesmo sacrifício que os primeiros cristãos fizeram, dar a vida, só que não para morrermos nos circos, mas é vivê-la de forma fiel a tudo aquilo que Ele nos propôs. Então que nós estejamos lúcidos para o atual momento que nós estamos vivenciando. Ele é um momento de aferição de valores. Agora é a hora da gente mostrar o que a gente conquistou, o que a gente precisa conquistar, para que a gente não repita os mesmos erros cometidos já em diversas reencarnações. E para finalizar, gostaríamos de declamar um poema do poeta José Brasil, intitulado Recapitulando. E ele nos diz assim: quando se vem de lá, de onde brilham as estrelas,
Vence contrito o coração aflito, lágrimas puras a saltar sinceras, sem se poder contê-las. Quando se vem de lá, de onde brilham as estrelas. Quando se chega aqui, o peso e a densidade embaraçam nossos passos e embaçam nossos olhos, suprimindo as lembranças dos íntimos refólios. Maus pendores latentes, vícios antigos, paixões vivas e ardentes reabrem as feridas como novos castigos. Quando se vem de lá, esperanças e candidez. Quando se chega aqui, a mesma insensatez. Que a gente reavalie isso. Fizemos inúmeras promessas quando viemos de lá. Que nós não repitamos as mesmas insensatezes. Que Jesus nos abençoe. Esperamos de alguma forma ter contribuído para as reflexões que a gente precisa fazer em torno do propósito existencial de cada um de nós. Saímos daqui convictos de que há um desafio grande pela frente, a começar conosco mesmo. Muita paz, muita luz para todos nós.